Boa noite a todos que aqui se encontram, como também aqueles que nos acompanham remotamente, para mais um instante de reflexão, de aprendizado, em que buscamos compreender melhor a nossa vida na face do planeta, como espíritos que estão tendo uma encarnação humana. Hoje aqui com a presença da nossa querida amiga, que sempre nos honra, Fátima Guimarães, coordenadora de cursos da Federação Espírita Brasileira, uma pessoa que tem um conhecimento profundo da doutrina dos espíritos e que sempre vem aqui com muito carinho para com a nossa Casa Espírita Fonte de Esperança. A palestra dela será sobre o tema Autodeterminação, do livro Nascente de Bênçãos, de Joana de Ângeles. Amado Senhor, que a Tua luz se faça presente em nossos corações, em nossas mentes, orientando-nos no caminho do bem, belo, do que se aproveita, para que a nossa encarnação na face da Terra possa ser pródiga de bons exemplos, de muito trabalho realizado em favor de nossos semelhantes, para o progresso, para a nossa lapidação interior, para a continuidade da nossa jornada evolutiva rumo ao infinito. E dessa forma, Senhor, honrados aqui com a presença de todos, rogamos a permissão para iniciarmos a nossa tarefa da noite de hoje, iniciando com a palestra da nossa querida confreira Fátima Guimarães. Que assim seja. E a partir de agora, convidamos nossa amiga Fátima para que assuma o culto, possa nos brindar com o seu trabalho. Boa noite a todos aqui presentes, os amigos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube e outras mídias. Nós, mais uma vez, agradecemos aos companheiros aqui da casa, na pessoa do Arnaldo, que nos convida, que é sempre uma grata alegria, um prazer estarmos aqui reunidos. E esta página de Joana de Ângeles, ela nos chama a atenção para o grande período em que vivemos, onde precisamos refletir sobre os nossos pensamentos, nossos atos, aquilo que buscamos, nossos projetos de vida, porque é preciso, ainda neste mundo que nós nos encontramos, trazendo as nossas histórias, termos essa autodeterminação em nossas vidas, para atingirmos ao que planejamos e esquecemos, como vem Joana aqui nos ajudar a refletir. Precisamos dessa autodeterminação. E foi buscar no dicionário o significado da palavra autodeterminação, que nos diz que é a capacidade, o direito ou ação de um indivíduo, de um grupo ou uma instituição de decidir por si mesmo as questões que afetam a sua própria vida
e de lutar, perseverar para atingir seus objetivos e realizar seus próprios projetos. E eu fiquei me perguntando se a autodeterminação e a vontade seriam sinônimas, seriam a mesma coisa, não é? E pelas pesquisas, nós vamos vendo que nos conceitos, os conceitos são próximos, têm semelhanças, mas não são a mesma coisa. As semelhanças, elas nos trazem que ambas expressam a capacidade do ser humano de escolher, agir e direcionar a própria vida. Em nós, no sujeito, né, a origem, tanto a vontade quanto a autodeterminação partem do nosso interior, da interioridade da pessoa, não sendo algo imposto de fora para dentro. Em termos de nossa consciência, ela pressupõe que o indivíduo tenha percepção de si, de seus desejos e das consequências de suas escolhas. E no valor ético-moral, as semelhanças nos trazem que várias tradições filosóficas e religiosas, inclusive o espiritismo, a vontade e a autodeterminação estão associadas ao progresso moral e à responsabilidade dos nossos próprios atos. E é por isso que Joana de Ângeles, neste livro, Nascente de Bênçãos, tem a página com pessoas e o título Autodeterminação, em que ela nos diz assim: quando alguém se decide realizar alguma atividade inabitual, enriquecedora e nobre, que apresenta desafios e é movido pela coragem interior, podemos dizer que a sua autodeterminação se encontra definida e em movimento. E ela destaca: todos renascem na Terra com objetivos superiores. Quando Joana de Ângeles fala todos, é sem exceção. Nós podemos imaginar, ficar pensando, diante de tantas coisas que recebemos, de notícias, de irmãos ainda, em um processo de desequilíbrio bastante grave, em que trazem tantas perturbações e sofrimentos, e não vamos dizer daqueles irmãos que se encontram na marginalidade, muitos daqueles que convivem conosco, pessoas aparentemente, enquanto tudo está na vida dando certinho, são pessoas afáveis, são pessoas que têm um bom relacionamento, mas no momento em que são contrariadas nos seus desejos, que são frustradas seus projetos, naquilo que coloca o outro dentro do seu projeto de realização e o outro não consegue realizar, se tornam verdadeiros insanos, junto daqueles a quem muitas vezes diziam amar. E pela revolta, porque não veem receptividade lá nos seus sonhos, não conseguindo lidar com a frustração, se tornam pessoas altamente vingativas. E aí você se pergunta, mas será que todos esses que nos trazem os desafios da vida na sociedade, em família, eles nasceram realmente com objetivos superiores? E aí Joana vai nos dizer quais são esses objetivos superiores. A aquisição da consciência de si mesmo, o progresso pessoal e do grupo social, que todos nós somos responsáveis pelo nosso progresso e pelo progresso do grupo em que estamos convivendo. O desenvolvimento da ciência e da tecnologia, da arte, da fé religiosa
e dos deveres humanos de solidariedade e compaixão. Então, sabemos que estamos convivendo com irmãos, com espíritos encarnados e desencarnados, em diversas escalas, dos mais simples aos mais rebeldes, aqueles que sentirem em algum momento prazer em fazer o mal, aqueles outros que realmente já têm consciência que são espíritos imortais e que buscam a sua melhoria. Todos nós renascemos com esses objetivos que são objetivos superiores, de nos melhorarmos e de contribuirmos no local onde nos encontramos para a melhoria disso tudo. Quando se fala aqui do desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da arte, da fé religiosa, costuma vir à nossa mente aquelas pessoas que se destacam, não é? Pesquisadores, aqueles que realmente inventam as tecnologias, trazem os grandes aparelhos na área da medicina, que curam, detectam doenças. Não, nós estamos falando de nós mesmos. Porque tudo aquela tecnologia, aquela ciência, que cada um de nós, no grau de conhecimento que já adquirimos, temos obrigação de compartilhar e ajudar, por mais simples que seja. A tecnologia na caixa de um supermercado, a tecnologia na leitura de um código de barra, num QR Code, que hoje é uma coisa simples que está na nossa vida, queiramos ou não. A minha faixa etária, né? Da minha faixa etária um pouquinho mais velhos, não adianta nós resistirmos e não querermos aprender, porque é isso que nos auxilia para o nosso crescimento moral. É o conhecimento da tecnologia, é o conhecimento da ciência. É quando eu sei como lidar com isso que eu vou entendendo os benefícios que traz para mim e para o meu próximo. E assim eu vou evoluindo moralmente, porque só através do conhecimento eu vou entender as consequências morais. Porque eu não devo prejudicar o outro, porque eu não preciso mais brigar para defender a minha família, o meu clã, porque eu não moro mais nas cavernas. Existem leis, a sociedade progrediu. E todo este conhecimento que vamos adquirindo, cada um em nossas áreas, em nossas profissões, nós temos obrigação de compartilhar. Porque através, como ela vai encerrar o parágrafo, dos deveres humanos de solidariedade e compaixão, que vamos realmente progredindo e vamos crescendo moralmente. Vamos conseguindo progresso, não só meu, como ela também fala anteriormente, o progresso pessoal e do grupo social. Há alguns dias, eu fazendo essa reflexão até para um estudo, muitas vezes nós achamos que o nosso trabalho não influencia o do outro. Ah, não, eu trabalho no papel, eu assino aqui, mexo ali, eu analiso aqui, analiso lá. Mas se nós pensarmos que uma pessoa, na decisão de que ela toma, na forma como ela age na sua profissão, ela está levando o bem ou o mal. E eu me detive em pessoas que analisam processos na área da justiça. A gente começa a conviver mais com situações familiares e pessoais. O juiz tem vários assessores, que muitas vezes não são nem os advogados, são técnicos que analisam processos. E ele já leva a análise daquele processo, quando chega ao juiz para assinar, várias pessoas já, alguns já leram, deram seus pareceres, e ele vai fazer uma leitura final, vai ver se está dentro da lei, e ele assina. E nós conhecemos pessoas que fazem esse tipo de atividade sem a menor compromisso. Ah, está errado mesmo? Então eu vou ver como é que eu posso prejudicar mais ainda. O meu papel não é prejudicar. O meu papel é analisar e trazer o melhor possível do conhecimento
para que realmente a justiça se faça. Num trabalho simples de recepção, eu estou ali, não, eu sou pago para responder, pode, não pode, entra ou não entra. Uma situação que eu vivi, com meu marido particularmente, numa instituição que não é pública e é pública. Mas meu marido cansou de entrar ali para resolver a instituição financeira, com questão de imóveis, né? E outras coisas mais que essa instituição tem. Um dia, o clube onde fica próximo a essa instituição estava fechada, nós íamos almoçar, e chegamos lá, o clube estava fechado, esquecemos que era segunda-feira, ele ficava fechado. Aí ele falou assim, está aqui na frente, vamos almoçar no restaurante ali, né? E chegamos na hora que nós íamos entrar, a moça perguntou, a que estava na roleta, aonde a senhora vai? Eu disse assim, no restaurante. Aí ela disse assim, não, a senhora não pode ir no restaurante. Eu disse, como não? Nós já almoçamos várias vezes aqui. Aí o meu marido disse assim, não pode. Ela disse, não pode entrar para almoçar. Aí meu marido disse assim, tá bom, eu vou em tal lugar. Aí eu disse, não, mas eu não vou mais. Porque a pessoa, ela está ali, não é para dizer se você pode ou não entrar. Ela está ali para te identificar e deixar você entrar. Mas naquela hora ela resolveu que se eu dissesse, não, eu vou em tal sessão, eu vou na outra sessão ali, ela abriria a catraca e diria, pode entrar. Mas como eu falei, eu vou no restaurante, o restaurante é só para os funcionários e usuários. Aí eu disse, eu não vou. Então nós vemos que nas situações mais simples, nos lugares mais simples em que trabalhamos, nós podemos contribuir para facilitar a vida do meu próximo, ou eu me sinto ali envergando uma autoridade em que eu tenho o poder de dizer você pode e você não pode. Você vai, mas você não vai. Quando não é dada essa autoridade de negar algo que é um direito seu. Então, nós temos que ver, que é o que Joana de Ângeles nos fala aqui, sobre essa aquisição da consciência de si mesmo. Qual o meu papel no meu trabalho, na minha família, na sociedade? Eu estou facilitando a vida do outro, ou eu estou me aproveitando de uma posição, de um lugar que eu ocupo, para colocar as minhas frustrações, os meus problemas para o outro, para poder, de certa forma, me vingar, ou dar o troco, não é bem para essa pessoa, mas já que é ela que está na minha frente, eu vou descarregar nela, quando eu estou ali, para fazer o melhor de mim no meu trabalho. E é o que Joana de Ângeles vai continuar nos dizendo. Comumente, mantendo a inconsciência em torno das tarefas que se devem dedicar, não poucos logram nos compromissos antes mesmo de os iniciar. Muito poucos conseguem alcançar o resultado positivo antes mesmo de iniciar, acomodando-se aos já existentes, aquelas coisas que já costuma fazer, então não quer mudar, ou reagindo ao esforço indispensável às mudanças que se deve operar à sua volta. Porque eu sou responsável pelas mudanças, boas ou más, em torno dos meus passos. Qual a energia, qual a contribuição que eu venho trazendo aonde eu me encontro? Na minha casa, em todo lugar. Porque resumam do quê? Do pretérito, do meu passado recente ou meu passado de outras encarnações, onde
os efeitos de ações menos nobres e perturbadoras se fixaram na minha mente, nas paisagens mentais infelizes, que é o que ela nos diz, tornando-se então intolerantes e exigentes em relação ao próximo com quem não deseja estreitar relações. E as pessoas nos dias de hoje, eu não sei se sou eu que estou atraindo, né? Porque a gente pede para trabalhar a tolerância e a paciência, e aí vai aparecer situações, né? Eu nem pedi, né? Mas preciso. Então, eu já entrei em vários comércios assim, seguidinho, né? Em lojas, há pouco tempo, dessas que vendem fragrâncias, né, para casa. E as duas vendedoras me atenderam com tal mau humor, e era logo de manhã, o shopping tinha acabado de abrir, que eu disse, meu Deus do céu, o que foi? Eu dei bom dia, eu falei direitinho, não é? Mas as pessoas, eis aqui, elas se tornam intolerantes e exigentes em relação ao próximo. Elas não estavam bem naquele dia. E se ela não estava bem, ninguém vai ficar bem. E eu esqueço que eu estou trabalhando com o público. Que a pessoa não tem obrigação, eu posso estar doente, que foi o que eu pensei, coitadas, devem estar com problemas em casa, devem estar doentes, mas me deu vontade de voltar, aliás, na hora que eu saí, eu desejei um bom dia para elas de novo, mas dizer assim, o dia hoje não estava bom para vocês, né? Mas vai ficar bom, vai melhorar, antes não vou mexer com quem está quieto, não é? E eu tenho atraído muito esse tipo de pessoas. Eu não sei se eu tenho atraído ou se realmente as pessoas estão com muitas perturbações, muitos sofrimentos, muito sobrecarregadas, que é o que Joana diz aqui, né? São pessoas que trazem já em si as imperfeições que são compatíveis ali com o seu caráter severo e que elas se sentem, inclusive, superiores aos outros. Então, é aquilo que nós viemos aprender, que nós viemos desenvolver, mas esquecemos. Ela coloca que essas pessoas se tornam antissociais, recalcitrantes, deixando passar a excelente oportunidade de crescer pessoalmente. Porque a gente sabe que lidar com o público não é fácil, não é? Não é fácil. Quem lida na área de saúde, também qualquer informação aí, vai no banco, coisas financeiras, né, instituições financeiras, mas na área de saúde, que geralmente quem está lá já chegou doente. Então, nós vemos, até nos noticiários, pessoas sendo agredidas, não é? A técnica que estava ali de enfermagem, buscando atender a pessoa, sendo agredido, o enfermeiro, o médico, a própria recepção, que a pessoa já chega doente. Mas ela nos diz assim, esta é uma autodeterminação perniciosa, porque ela se estriba no egoísmo e na presunção. E é muito comum a autojustificativa para alguém manter-se na inutilidade, atirando pedras nos que laboram e produzem. Que isso é uma outra coisa que nós costumamos, né, com as nossas dificuldades, acabamos transferindo. Como eu não consigo fazer, tudo que o outro faz não presta, não é bem feito. Eu não consigo ver qualidades, eu só vejo defeitos em tudo que a pessoa faz. Até se ela me dá um bom dia, ela vai dizer bom dia para quem? Pode ser para você, porque para mim o dia não está bem. Então, a gente sempre, você me deu um bom dia torto, você me deu um bom dia mal-humorado. Então, eu te retribuo do mesmo jeito. Então, nas coisas mais simples da vida, é o que o Joana de Ângeles vem buscando nos despertar. Qual está sendo essa nossa autodeterminação? Em mantermos-nos nos nossos problemas do pretérito, as nossas manias, os velhos hábitos, ou na busca de despertar realmente nossa consciência para essa mudança maior.
E eu trago aqui a epístola de Paulo a Timóteo, na segunda epístola, que ele diz assim: tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. É o convite para todos nós. E Paulo é o maior exemplo, um dos maiores exemplos de enfrentamento de si mesmo, de mudanças. No Evangelho, do que trazemos dos evangelistas, dos seguidores de Jesus, todos ali deram seu testemunho. Mas o testemunho de mudança, daquela mudança que exigiu uma autodeterminação, uma força de vontade férrea, é de Paulo e de Maria de Madalena. Porque mudaram de um lado para o outro completamente numa mesma encarnação. Decidiram vencer as suas más tendências. Paulo já trazia a defesa pela religião, a defesa daquilo que ele acreditava ser as mensagens de Deus. Então ele já tinha isso no seu coração, mas Madalena não. Madalena vivia o que era de material, de humano, da terra, das paixões. Então a autodeterminação dela, quando conheceu a Jesus e resolveu segui-lo, foi forte. Foi aquela que tomou consciência de si mesma e decidiu, numa só encarnação, sair de um ponto, vamos dizer, negativo, para uma grande conquista espiritual, nos mostrando que é possível, porque não são lendas, são realmente espíritos que conviveram com Jesus e tantos outros que saem de situações adversas e pela autodeterminação vencem o bom combate, enfrentam o combate não com o outro, mas o bom combate consigo mesmo. Em Palavras de Vida Eterna, no livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel, nessa página, O Bom Combate, nesse versículo em que Paulo fala, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, ele nos fala assim, nas lides da evolução, há combate e bom combate. No combate, visamos aos inimigos externos. Pegamos armas, inventamos ardis, usamos astúcias, criamos estratégias e, por vezes, saboreamos a derrota de nossos adversários, entre alegrias falsas, ignorando que estamos dilapidando a nós mesmos. São aqueles que ainda buscam vingar-se, dar o troco, popularmente falando. É aquela alegria momentânea, mas é como beber a água do mar, que vai trazer mais sede. Porque a energia negativa que atrai de novo para si não mantém aquela alegria momentânea, que é o que Emmanuel nos fala aqui. E ele continua, no bom combate, dispomos-nos a lutar contra nós próprios, virando todas as baterias de vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma. Porque nós não nos enganamos. Nós podemos nos esconder de qualquer um. Primeiro que espiritualmente é difícil. Nem dos espíritos inferiores a gente se esconde.
porque os atraímos pela sintonia e afinidade. Então, é essa busca deste combate, é esse combate interno, de conhecermos as nossas dificuldades. Mas não vamos tentar destruir todos os inimigos internos de uma vez só. Eu esqueço, e até hoje vou procurar de novo. Hoje, com as inteligências artificiais, talvez fique muito mais fácil de eu encontrar nas pesquisas. Um presidente dos Estados Unidos, lá das décadas, se eu não me engano, de 40, 50, ele falou que se nós buscássemos combater todos os inimigos de uma só vez, seríamos derrotados. Que deveríamos analisar e combater os inimigos dos mais fracos para os mais fortes. É o que Santo Agostinho nos fala no Livro dos Espíritos. No livro dos Espíritos. Que nós busquemos fazer aquela relação que já está na nossa consciência. Mas não busquemos pelo mais difícil. Eu tenho uma amiga que ela disse assim, eu elegi que eu queria ser paciente. Aí falei, Deus, a partir de hoje, eu vou trabalhar a paciência. Ela disse, foi a semana que eu mais sofri, porque tudo me tirava a paciência. O que pôde surgir para me tirar a paciência apareceu. Aí eu cheguei e disse, Deus, ainda não, porque eu não consigo. É muita coisa para eu aprender a ter paciência. Então eu vou começar devagarinho, porque não dá. Então é isso, porque senão também nós desanimamos. Nós nos sentimos incapazes de vencer. Então vamos ver aquilo que já conseguimos, né? A raiva, ali, a indignação que dá, vem, nossa, a gente quer, né, resolver enforcar o coleguinha, porque não, né? Antes eu enforcava, agora eu já não enforco mais, enforco em pensamento, né? E vamos devagarinho combatendo os nossos inimigos. Joana de Ângeles nos diz assim, os monstros que são vistos nos outros, olha só, e isso a maioria dos espíritos, Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles nos falam. O outro é o meu reflexo, é o que Joana traz aqui. Os monstros que são vistos nos outros existem em mim, existem sim, mas no âmago de quem os detecta. Então, aquilo que me incomoda muito no outro, se eu não faço, eu já fiz muito, por isso me incomoda. E eu quero vencer, eu não quero mais fazer. Essa conexão entre a projeção e o ego é realizado por delicados mecanismos do inconsciente, da transferência de culpa que parece aliviar quando nós acusamos o outro. Por quê? Enquanto a culpa é minha, então eu dou para quem eu quiser. Eu não faço isso, mas ele ainda faz. Então eu começo a dividir. Aí, mas eu sou assim, mas ele é um pouquinho pior que eu. Ela é um pouquinho pior que eu. Eu já não faço tanto. Então a gente vai aliviando a nossa consciência de culpa, transferindo a culpa para o outro. Ao invés de tomar, como ela fala aqui, ter a tomada de decisão de algo realizar, de edificante, de trabalhar em mim mesma. Não olhes para trás. Não, nem te afadigues para que os outros realizem aquilo que te parece bom e nobre, porque a tarefa não te pertence, isso é outra coisa. Eu quero fazer que o outro faça a tarefa, ensinar ele a fazer, só que eu não faço a minha e estou tomando conta da dele. Não, porque conselho a gente dá, né? Por isso que se diz, né? Se conselho fosse bom, a gente vendia. Porque conselho nós sabemos dar, mas aplicar a nós mesmos, não. Enquanto eu estou corrigindo o outro, ensinando o outro a forma como ele deve agir, eu estou esquecendo de olhar para mim, esquecendo de buscar em mim para eu me melhorar. Eu estou me preocupando em mudar o outro, e o outro só vai mudar quando ele quiser. E naquilo que ele quiser. Torna-te, nos fala Joana, ação e autodeterminado e segue adiante. Então eu tenho que
me concentrar. Eu quero me melhorar. E a vontade? O que tem a vontade e a autodeterminação? Falamos em algumas semelhanças. E a definição? Porque para a autodeterminação eu preciso da vontade. A vontade é força ou faculdade interna de desejar, de querer e impulsionar as minhas ações. E a autodeterminação é a capacidade que eu tenho de reger a mim mesmo, escolhendo os melhores caminhos e assumindo a responsabilidade pelas minhas escolhas. Então, a vontade é interna, como também a autodeterminação. Só que a autodeterminação ela vai realizar no externo. Eu me determino, a minha vontade, que é do espírito, é de mim, eu quero realizar esse projeto. E na autodeterminação eu vou buscar tudo que eu seja capaz para realizar. Vou escolher os melhores caminhos, vou escolher os melhores estudos, as melhores situações e vou assumir a responsabilidade dessas minhas escolhas. Isso é a autodeterminação. Quando Paulo fala que ele combateu o bom combate, todos nós, que somos espíritos falíveis, estamos sujeitos a cometer os erros. E somente a certeza que o conhecimento que a doutrina nos traz, para que possamos trabalhar nessa autodeterminação, somente a certeza da reencarnação nos fortalece para prosseguir a caminhada, porque temos que ter um objetivo final. Se eu acho que essa vida é aqui, aqui, agora e acabou, eu quero aproveitar o máximo possível disso aqui. Agora, se eu sei que eu já vivi antes, que a minha vida de hoje é um reflexo do que eu fiz antes, seja para me corrigir ou ainda as coisas que eu preciso aprender, e que meu futuro será aquilo que eu fizer do meu hoje, aí a vida faz mais sentido. Aí eu tenho o material para trabalhar essa autodeterminação. O artigo nos fala que o próprio apóstolo Paulo, num rasgo de humildade, exclamou: sinto que faço mal, que é uma outra passagem de Paulo importante, que não quero, mas não faço o bem que eu desejo. Sintetizando naquele momento as dificuldades que todos nós encontramos pelo caminho. Todos nós já somos espíritos despertos, conscientes, que desejamos fazer o bem. Mas, no caminho, eu me descubro ainda caindo, fazendo coisas que eu não gostaria, dizendo coisas que eu não gostaria. Então, eu tenho que entender que essas dificuldades são naturais da caminhada do aprendizado, que eu vou cair, mas eu vou levantar e vou continuar. Que eu tenho possibilidades de cada vez mais me melhorar. Mas para demonstrar que temos condições de superar todos os obstáculos da caminhada, Paulo afirma em outra ocasião: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Quantos de nós, no momento dos testemunhos dos maiores desafios da vida, sentamos e lamentamos? Nos sentimos vítimas. Perguntamos por que Deus permite que isso aconteça comigo. Deus me esqueceu. Não tem um de nós, se ainda não passou, possivelmente vai passar, não consigo mesmo, mas com um amigo, com um parente, que a gente pergunta: meu Deus, mas aquela pessoa não merecia isso, por quê? Porque eu não consigo lidar com a dor daquele jeito.
Então, Paulo nos lembra, alegrai-vos na esperança, porque a esperança é que alimenta a cada um de nós nessa autodeterminação, porque eu sei que eu vou conseguir dias melhores. Sede pacientes na tribulação, porque eu sei que o Pai está me dando uma prova difícil, mas que eu sou capaz de superar. Então, é pedir força, perseverai na oração. Na confiança, através da oração, que não estamos sós, que jamais nos falta a ajuda necessária. Nós é que ficamos tão atribulados, tão perdidos naqueles momentos dos desafios maiores, que não ouvimos nem os encarnados e nem os desencarnados, que vêm nos acudir. Quantas pessoas estendem as mãos para aquela pessoa que caiu, se acidentou no próprio hospital, está na emergência, ela só grita, só grita, só grita, só se desespera e não ouve a ajuda que está ali para lhe trazer o lenitivo para a sua dor. Essa é uma situação contundente que puxamos para o lado espiritual. Temos que nos acerenar através da oração, por mais difícil que seja. Não consigo orar. Basta dizer, meu Deus, me ajude. Acabou. Jesus, eu estou aqui, qualquer coisa. É esse minutinho, é esse segundinho que vamos ligar a nossa tomada e perceber o auxílio chegando a nós. Exortando os discípulos a atitudes corajosas, Paulo afirma, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E no final da jornada, Paulo afirma, combati o bom combate, terminei minha tarefa, conservei a fé. Joana de Ângeles inicia esta página nos dizendo que todos os espíritos renascem para finalidades superiores. É nós entendermos que estamos aqui com um propósito maior. O primeiro propósito maior, a nossa melhoria, o nosso crescimento. E quando nós melhoramos e crescemos, levamos conosco quem está à nossa volta, independente do que fizermos, independente de querermos que a pessoa aceite. Não é o falar, mas é a nossa mudança que move o outro. E a colheita não é nessa vida. Muitas vezes não é nesse momento, é para o futuro. E aí tem a paciência e a perseverança, né? A fidelidade, a coragem e a perseverança do grande apóstolo foram a mola propulsora do cristianismo no mundo. Se hoje estamos aqui, agradecemos a perseverança de Paulo e o bom combate. E poderão ser também a mola propulsora do nosso crescimento espiritual. Joana, então, nos diz, se pensas bem e anelas pelo bem, sempre verás o bem em todos os indivíduos e em todas as coisas. Pelo menos o seu lado melhor, aquele que realmente interessa. É isso que nós fazemos? Nem conosco. Nós nunca vemos o nosso lado melhor. Há alguns anos, bastante anos atrás, quando éramos facilitadoras no Oeste, e havíamos sempre na turma, fazia aquele primeiro momento, né, para entrosar, o pessoal se conhecer, e algumas vezes o pessoal sugeria a técnica de cada um escrever num papelzinho suas qualidades e aquilo que considerava os seus defeitos. Defeito era uma lista que não dava papel, tinha que dar um papel bem grande para poder, né, caber tudo. E qualidade, as pessoas não conseguiam identificar qualidades em si mesmas, botavam uma ou duas. E aí, quando trocávamos os papéis para que uns identificassem os outros, né, todo mundo observava isso. Que defeito, a lista era fácil. Agora, a qualidade era difícil. Muitas vezes, até por aquela coisa
da humildade, né? Eu não sei, né? Vou falar que eu sou assim, sou assado, né? Boazinha, tolerante, paciente, vai que eu não sou, o outro vai. Não interessa, é aquilo que eu acho que eu já sou. Mas essa é a desculpa que nós damos porque nós temos dificuldade de ver as nossas qualidades, o nosso potencial. E é o que Joana nos diz. Pelo menos o seu lado melhor, que é o que realmente interessa. Se, então, quem favoreça o desabrochar das qualidades nobres, que dormem em todas as criaturas. Todas as criaturas trazem em si, porque todos nós trazemos a centelha divina, as qualidades nobres. Autodeterminado, como te encontras para tornar o mundo e a sociedade melhores do que se encontram. Eu quero uma sociedade melhor. Eu quero um mundo melhor. Mas o que é que eu estou fazendo comigo para levar essa energia de um mundo melhor? Para ter uma sociedade melhor? Eu estou esperando que venha de fora para dentro, do exterior para mim, do outro para mim. E o que que eu estou fazendo? Qual o meu melhor? No meu local de trabalho, no convívio no comércio, no trânsito. Para quem dirige, aliás, para quem é pedestre também, né? Porque Brasília, de vez em quando, parece que o pessoal esquece que tem faixa de pedestre. E éramos reconhecidos, inclusive lá fora, Brasília, por respeitarem a faixa de pedestre. Hoje, dependendo em Águas Claras, tem faixa de pedestre que você abana, e nada, ninguém para. Uma coisa simples, que é simplesmente diminuir o carro, deixar o companheiro passar. Então, são coisas simples. E no pedestre, fazer o que tem que ser feito, não é meter o pé na faixa e sair andando. E os carros terem que parar, né, na loucura, porque muitas vezes no escuro, principalmente à noite, a gente não vê. Cada um fazendo a sua parte, o seu melhor. No Espiritismo, a vontade, o que nos traz é que a vontade é o motor íntimo que movimenta o espírito na prática do bem ou do mal. A autodeterminação é o exercício mais pleno do livre-arbítrio, que permite ao espírito guiar-se rumo ao progresso moral e espiritual. Esse é o grande convite de Joana de Ângeles nesta página para todos nós. É colocarmos esta ferramenta da nossa vontade e da autodeterminação para a melhoria de todos nós e a melhoria do mundo e do lugar onde nos encontramos. Leon Denis nos diz que a vontade é a maior potência da alma, no livro Depois da Morte. André Luiz nos fala que a vontade é o dínamo da vida mental, é o dínamo de nós, espíritos, em mecanismo da mediunidade. Emmanuel, quando nos fala em Pensamento e Vida sobre a autodeterminação, ele diz que é a capacidade do espírito escolher o bem e se construir moralmente, não é construir o outro, é se construir moralmente. E Leon Denis nos fala que a autodeterminação é a liberdade de dirigir-se e de elevar-se daqueles que realmente já têm consciência do seu papel aqui na Terra, como encarnados ou como desencarnados. Porque aqui junto de nós, segundo as informações do plano espiritual, estão conosco 3 a 4 vezes espíritos assistindo aqui a palestra junto conosco, trocando vibrações de paz, de amor, trazendo-nos as energias para que a nossa vontade seja essa força criadora, ajudando-nos a ter essa autodeterminação, que é o rumo que nós damos para que essa força se realize. Concluindo, a página de Joana de Ângeles nos diz assim: o Evangelho conta que certo dia Jesus interrogou aos amigos que vinhas discutindo pelo caminho.
Tomados de espantos, eles tentaram dissimular os sentimentos que os aturdiam, terminando por confessar que discutiam qual deles seria o maior, o mais amado, já que cada qual apontava para o outro, lamentando não ser o escolhido. Olha nosso orgulho, nossa vaidade, de sempre queremos ser os primeiros, né? Havia na declaração a presença de quê? Do ciúme e da mágoa injustificáveis. Jovial e compadecidamente, o mestre incomparável respondeu: aquele que desejar ser o maior, que se faça o servo do menor de todos. A lição permanece até hoje. Quando se é servo por amor, a situação deixa de ser subserviente para tornar-se grandiosa pelo profundo significado. Relembrando o início desta página, que todos nós renascemos com ideais superiores, que peçamos a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, amigos, que nos auxiliem a lembrar qual o compromisso que assumimos diante dele antes da nossa encarnação, para que deixemos o ciúme, a vaidade, o orgulho, o egoísmo de lado e possamos ser esses trabalhadores de sua seara, porque ele convocou a todos nós, segundo Bezerra de Menezes, ele não convidou mais. Ele nos convoca ao trabalho de exemplo e de vivência no mundo de hoje, em sua seara, de amor e de paz. Que Jesus nos fortaleça, nos guarde, e que a nossa autodeterminação de hoje para frente seja aquela igual a de Paulo. Combati o bom combate. Boa noite a todos e muito obrigada. Aproveitando esse momento de vibrações tão amorosas, de uma reflexão tão profunda e ao mesmo tempo suave, nós vamos pedir a nossa amiga também faça esse encerramento, nos presenteando novamente com o seu carinho, com o seu amor. Agradecendo mais uma vez a todos os amigos aqui presentes, a todos aqueles que nos acompanharam na noite de hoje, que possamos elevar os nossos pensamentos, unindo os nossos corações a Jesus, aos nossos amigos e mentores espirituais, dirigentes, trabalhadores espirituais desta casa, agradecendo, Senhor, a acolhida, as emoções, Senhor, as energias que sentimos envolver a todos nós, de força, de coragem, de esperança. E que possamos, Jesus, através dos teus amoráveis braços, sermos conduzidos na tarefa que tu nos ofereces para a renovação de nós mesmos e de aonde nos encontrarmos. Que neste momento, Senhor, reunidos nesse propósito maior de amor, de paz e solidariedade, ajuda-nos, ó Mestre, a alcançarmos os nossos irmãos, que ainda se deixam arrastar, Senhor, pela inconsciência. Estejam em lares confortáveis ou humildes, ou mesmo aqueles que se deixaram arrastar, Senhor, pelos vícios de toda sorte e ficam pelas ruas em abandono total. Ajuda-nos, ó Mestre, a alcançarmos com o nosso pensamento esses companheiros
que dioturnamente cruzamos pelas ruas, que pouco sabemos fazer, Senhor, materialmente, mas que possamos levar as nossas melhores energias, para que possam igualmente despertar e buscarem, através da autodeterminação, na vontade firme, a superação de si mesmos. Que estas energias alcancem a todos aqueles que são responsáveis, Senhor, do mais simples ao mais poderoso dirigente da terra, aos governantes, sejam dos pequenos municípios ou dos grandes, dos países em geral, que se sintam tocados na responsabilidade que lhes cabe de ampararem a população a quem se comprometeram a ajudar. Que estas energias alcancem nossos familiares e amigos, encarnados e desencarnados. E queremos lembrar nesta noite, Senhor, daqueles que se consideram ainda nossos adversários, estejam encarnados ou não. Que eles nos perdoem pelo nosso passado de inconsciência. Que eles busquem, Senhor, a cada dia serem felizes, libertando-se das dores, da vontade, do duelo, do revide, da vingança, pois não atrasam somente a vida dos seus adversários, mas, acima de tudo, a de si mesmos. E que neste propósito, numa corrente de muito amor, de luz e de paz, te rogamos, Senhor, que nos despeça, nos fortaleça e nos ampare. Que assim seja. Obrigada. E desta forma, encerramos a primeira parte das atividades da noite de hoje. Convidamos os médiuns para que possamos aplicar o passe espírita aqueles que desejarem. E, mais uma vez, abraçamos a nossa amiga fraternalmente, desejando que ela retorne à nossa casa muitas e muitas outras vezes. Muito obrigado.